Bom pessoal, então hoje eu irei te ensinar basicamente a construir uma arma de fogo utilizando um pote de bicarbonato de 100 gramas, o suficiente, certo? Eu uso esse potinho, uma haste de alumínio de uma antena de 5 milímetros e meio de abertura, 3 tampinhas de garrafa e um interruptor. Olha, detalhe que esse interruptor aí, ele era daqueles que você pressiona, ele trava, despressiona, ele destrava. Aí o que foi que eu fiz? Eu abri ele, tirei essa trava para ele ficar de pressão. Então se você puder já arranjar um interruptor de pressão, é melhor ainda. Eu peguei uma madeira, né, e fiz uma reentrância, como dá para ver ali, tanto na parte da frente para colocar o interruptor, quanto na parte de cima para fazer a curva do pote, onde vai ser a nossa câmara de combustão. Uma agulha de infusão intravenosa, uma bateria, eu peguei ela de uma power bank, mas você pode talvez usar até umas 2 pilhas, juntas dão 3 volts, 2 clipes de papel, 2 pequenos. E bom, a joia da coroa, o transformador. Eu comprei ele no AliExpress, certo? Na época que eu comprei ele tava R$30, mas eu consegui o desconto para ficar só com frete R$10. Eu achei bem em conta, mas é basicamente isso que vai fazer a centelha da faísca para fazer o gás explodir e disparar o projétil. Um isqueiro, que não precisa exatamente esse, mas qualquer um, contanto que a mangueira daquela agulha de infusão consiga entrar no tubo do isqueiro onde sai o gás. 2 palitos de churrasco. Agora seguindo no passo a passo para a construção dela. E aí o que eu faço? Eu pego a haste, faço a medida de cerca de 28 centímetros, corto ela, vou arrodeando ela com estilete, tranquilamente, calmamente, porque ela é de alumínio, e é só fazer uma pressão e simples. Aí eu pego o quê? Vou colocar ela dentro do pote, certo? Mais ou menos com que o final da haste fique no meio. Aí eu pego o pote, traço algumas retas, contanto que ela tem que cruzar exatamente no centro para conseguir achar o centro do pote. E aí então eu vou lá e furo. A ideia é esquentar a haste e tentar furar ela com quente, mas o isqueiro não deu muito certo. Então eu fui no fogão e depois eu fiz isso. Então, tá aí o furo. Não ficou tão central, porque não foi fácil, mas o importante é que ele realmente fure o mais próximo do meio que puder. Aí você pega a haste e vai inserir ela na altura, contanto que o final dessa haste fique aproximadamente no meio do pote. E lembre de deixar sempre a haste alinhada. Eu coloquei esse palito de churrasco para não deixar o cano entortar enquanto eu estiver trabalhando com ele. Eu peguei uma cola Durapox, daquelas de massinhas, juntei, fiz a fissura e vou colocar ao redor para deixar o cano bem fixo, preso à base da câmara de combustão, que é o pote. Aí vai modelando calmamente. Aí é bom passar um pouquinho de água só para deixar ela mais maleável e não ficar grudando tanto no seu dedo, mas um pouco só. Aí a gente volta e vai ficar aí. Deixa para secar cerca de 12 horas e esse é o final dela. Ele vai ficar bem rígido mesmo. Pronto, agora com as 3 tampinhas de garrafa, nós iremos fazer um suporte para as bases dos 2 palitos de churrasco, com a ideia de não deixar o cano entortar quando você for guardar ela ou por qualquer outra vibração. Aí você passa uma cola, eu usei até aqui Bot 793 para dar uma liga, e no final eu vou dar um acabamento com fita isolante para ficar preta e também para ficar mais simples de grudar. Certo, agora nós passamos a fita isolante ao redor das 3 tampas, que já estão bem coladas, mas a fita isolante é como eu disse, para dar um acabamento vai ficar um pretinho mais bonito do que esse arco-íris aí, e vai deixar elas mais presas também. Então você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que simplesmente achar o centro da tampinha e furá-las, da mesma forma que foi o com o pote.
Pode ser que não fique centralizada, mas não tão importante quanto o pote. Mas a premissa aqui é construir uma base para que deixe os palitos de churrasco bem fixos. Utilizando a mesma lógica que foi feita com a câmara de combustão, faz esse furo central. E os dois próximos serão mais fáceis de fazer, já que os palitos possuem essa pontinha nele. Eu utilizei uma ponta de uma faca para fazer o primeiro furo ser mais fácil de colocar. Então eu já peguei o palito e fui inserindo. Aí no próximo eu apenas apliquei muita força e simplesmente ele vai furando as tampas. Dá um pouco de trabalho, mas é possível, tá? Ó, gente, se tiver qualquer outra ideia de fazerem esse furo, tudo bem, mas o importante é que fique daquele jeito, 2 palitos de cada lado e no meio a haste do cano de disparo. E é basicamente isso. O excesso vamos acabar cortando. Por que pareça um pouco mais chato do que cortar a própria haste do cano. E para fazer a junção entre um e outro, apenas usei fita adesiva em 3 lugares, na base, no meio e na ponta. E para fixar aquelas 3 tampinhas, vamos passar mais Durapox naquela base que nós construímos. Então isso dará uma firmeza maior ainda, sim, fazendo com que os palitos não acabem se movendo com o tempo. Agora vamos para a parte eletrônica. Primeiro vamos soldar 2 fios na porção do interruptor. Uma ponta vai para o transformador e a outra vai para a nossa bateria. Passando cola quente ao redor desse interruptor, nós inserimos ele naquele orifício em que fizemos anteriormente. Contudo, caso não consigam, a ideia desse interruptor é que ele fique na ponta dos dedos, indicador e a do meio. Então, caso não dê para fazer esse orifício, pode deixar fora. Então, a gente passa cola quente para dar aquela firmeza, tá? Isso vai funcionar tranquilo. E vamos colar então finalmente a câmara de combustão, da mesma forma, com cola quente. Essa cola quente que eu estou usando não é aquela fina, é uma mais grossa, tá? Por isso que eu acredito que deve ter fixado muito bem. A gente vai pegar a agulha de infusão intravenosa, com muito cuidado, tá, gente? Vocês vão ter que fazer aquele furo bem aí. Eu fiz o furo com clipe e depois
inserir a agulha. Você pode encurvar ela para que ela faça uma dobrinha para dentro da câmera, para que ela não fique tão saltada assim, porque ela vai ter que ficar desse mesmo jeito. E colei com cola quente de novo. Aí do lado contrário, coloco o isqueiro junto com a bateria e junto os dois também com cola quente, porque quando o isqueiro descarregar, vocês podem tirar ele mais fácil. E do lado contrário ao da seringa, nós vamos colocar 2 clipes de papel, não tão próximos, mas também não tão distantes um do outro, que é lá onde dentro ocorrerá a centelha, a descarga elétrica. Todos os orifícios eu vedei com cola quente, e principalmente os clipes de papel. Então nós cortamos o excesso dos clipes e vedamos de novo com cola quente. Cola quente por só já vai ser o suficiente. E com outro clipe é a mesma coisa também. Como vocês podem ver, a distância entre um e outro não é tão grande assim, mas é suficiente para que a descarga consiga correr tranquilamente. Corta o excesso e pronto. Fixo o transformador na base. Seria o ideal fazer com que o transformador ficasse dentro da empunhadura da arma, mas isso não foi possível para mim. Caso alguém tenha interesse também, seria bem legal deixar o transformador dentro da madeira, pois assim não ficaria aquele trambolho. Solda as porções terminais do fio do transformador naqueles clipes de papel que nós acabamos de inserir no pote. Bom, só para vocês verem, os clipes dentro do pote não precisam ficar nem tão distantes, mas também nem tão próximos, para dar um maior alcance para que o gás consiga ter a sua energia de ativação. A distância, só para vocês terem uma ideia, é menor do que meu próprio polegar lá dentro, ou aproximadamente ele até mesmo. Olha gente, essa parte aqui é muito essencial, para que vocês não corram nenhum perigo de levar o choque do transformador. Podem exagerar na cola quente aqui, a fim de isolar esses terminais, então passem bastante cola quente tanto onde o clipe entra dentro do pote, quanto não foi feita a solda. Passem bastante mesmo, criam alguma camada protetora, como se fosse um isolante, certo? E aí vocês colam uma parte do interruptor na bateria e a outra parte no transformador. A mangueira da agulha de infusão vocês inserem dentro do cano do isqueiro e podem colar o isqueiro. Vou isolar os fios com a fita isolante. O projétil é um cotonete que cabe muito bem nesse cano. E caso vocês queiram uma coisa mais agressiva, vocês podem pegar esse mesmo cotonete, cortar ele ao meio e no buraco do cotonete colocar um palito de dente, por exemplo. Bom, minhas senhoras e meus senhores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até outra vez, até mais ver vocês.